desafios da obra missionária. O primeiro desafio que eu quero destacar aqui é mobilizar os irmãos acerca da oração. Este é o primeiro grande desafio da obra missionária neste contexto que nós estamos inseridos. Repetindo, os 3 grandes desafios da obra missionária. Primeiro, mobilizar os irmãos ou a igreja no tocante à oração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 4: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta para o seu filho na fé chamado Timóteo, Paulo, como foi aquele que levou Timóteo até Cristo, e Paulo, como um líder espiritual que tivera grandes experiências com Cristo, que tivera ou que desfrutou de um grande relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, e que foi um grande homem de oração, Paulo incentiva o pastor Timóteo, que nessa época ele era pastor da igreja de Éfeso, que Timóteo na época orasse por todas as autoridades que haviam naquela época, sejam civis, sejam militares, sejam políticas. Ele tinha que orar naquele contexto. Contextualizando para os dias atuais, é dever de todo cristão orar pelo poder judiciário, legislativo e executivo. Pastor, mas eu discordo diametralmente do que estes homens estão fazendo com o país, com o Brasil, com o Estado, com os municípios. Eu não concordo com a maneira como esses homens estão presidindo os municípios, os estados do Brasil e sobretudo a nação brasileira. Você pode até discordar a maneira como eles estão presidindo, conduzindo tudo isso que eu mencionei aqui, mas é o nosso dever de orar por todas as autoridades constituídas por Deus na terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os presidentes das nações, os prefeitos das cidades, os governadores dos estados, eles estão presidindo, governando, dirigindo, porque Deus permite que estes homens e estas mulheres estejam no poder. Repetindo, você pode discordar diametralmente da maneira como esses homens estão conduzindo as coisas, mas nós temos que orar para que estas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque muitas dessas pessoas não têm o conhecimento espiritual que nós temos. Muitos desses homens, eles não conhecem a verdade tal qual nós conhecemos. Esses homens e essas mulheres que estão distanciados da glória de Deus, nós temos que orar para que se abra o entendimento dessas pessoas. Porque Paulo vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 4 de Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ou seja, o diabo ele cega não só o entendimento da pessoa, mas a visão espiritual das pessoas. Hoje você está na casa de oração porque a sua visão espiritual foi aberta. Você reconheceu que você estava no engano quando você estava lá no mundo. Você se arrependeu dos seus maus caminhos. Você se converteu, você se arrependeu. O Espírito Santo trabalhou dentro de você, trabalhou dentro de mim, nos regenerando, nos transformando em novas criaturas na presença de Deus.
Mas vocês acham que é todo mundo que está nessa condição? Não, porque uma das maiores estratégias do diabo, desde a fundação do mundo até os dias atuais, é cegar a visão das pessoas, é fazer com que as pessoas estejam certas, sendo que elas estão erradas. Elas estão no engano, elas estão correndo risco de morte, de vida e de morte ao mesmo tempo. As pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, mas quando a igreja ora, aleluia, e busca a face de Deus e intercede. O que é intercessão, pastor? É se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo, é ter empatia com o próximo. Não sei se vocês estão entendendo. Intercessão é você sentir a dor alheia, é você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é intercessão, é você sentir as dores da outra pessoa, é você entrar na guerra pelas pessoas, é você interceder por pessoas que vocês conhecem e que também vocês não conhecem. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é muito tremendo, né? Então o diabo, ele cega o entendimento das pessoas, e sobretudo o entendimento está ligado à visão das pessoas. As pessoas estão vendadas espiritualmente, porque muitas das vezes vocês chamam, convidam as pessoas para virem à casa de Deus, e as desculpas são inúmeras. Vocês podem perceber que nesse contexto que nós vivemos, as pessoas não têm mais tempo para as coisas de Deus. Você convida toda semana fulano, vamos visitar a igreja que eu faço parte, a congregação que eu faço parte, seja uma congregação, seja na sede, você convida, você está fazendo sua parte, e sempre as pessoas vão arrumando desculpas, pretextos, e tem pessoas que às vezes olham para você, não tem coragem de dizer na sua cara nem na minha, mas dizem: isso é um crente chato, essa mulher, esse homem, sabia me chamando para ir na igreja, sai fora. Ela não tem coragem de dizer na cara de você, vai falar por trás. Mas você tem que ser insistente mesmo, você tem que persistir, porque a alma dessas pessoas estão correndo perigo, essas pessoas que estão lá no mundo. E é o nosso dever, igreja, em primeiro lugar, de nós se mobilizarmos em oração, em intercessão. Pastor, o que é que eu faço para ganhar minha rua para Jesus? Em primeiro lugar, ore. Pastor, o que é que eu faço para ganhar o meu bairro para Jesus? Ore pelo seu bairro. Pastor, o que é que eu faço para ganhar a minha cidade para Jesus? Em primeiro lugar, vamos orar, porque a oração vai quebrando obstáculos, vai quebrando barreiras, vai quebrando paradigmas, vai abrindo o entendimento das pessoas, vai abrindo a visão das pessoas. Se vocês soubessem o poder que a oração tem, vocês não têm ideia. A oração tem um poder sobrenatural de ir onde você não pode ir, de fazer o que você não pode fazer. Isso é o poder da oração. Então é desafiante nesse século 21 nós falarmos de oração. Então vamos estar se mobilizando diante de tantas coisas que nós estamos vendo. O amor das pessoas está se esfriando cada vez mais. Nós vemos um aumento da promiscuidade no planeta Terra, o aumento das facções, do crime organizado tem se instaurado no Brasil, fora do Brasil, o aumento de homicídios, de suicídios, de pedofilia, de estupro, porque cada vez que se aproxima a vida do Filho do Homem, mas o ser humano está perdendo amor pelo próximo, mas o ser humano não quer ver o outro próximo bem. Mas nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que clamar. É dever da igreja de orarmos. Pastor, se eu pudesse, eu não morava mais no Brasil, diante desse governo do jeito que está. Mas nós temos que orar, nós temos que interceder. Pastor, mas eu discordo desses homens que estão no poder, mas é o seu dever de orar. Mas eu não vou com a cara deles, mas é o seu dever de orar. Mas eu detesto, você olha para a cara daqueles salafrários, daqueles cafajestes, me desculpa todas essas expressões aqui, mas você tem que orar, nós temos que orar. Você pode até não ir com a cara deles, eu também não vou, mas nós temos que orar, porque são almas que estão em risco.
E nós temos que clamar. Temos que interceder. Pergunta para o seu irmão: onde é que está o amor de Deus no vosso coração? Queridos, está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 38: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando eu era um neófito na fé, um neoconverso, vocês já ouviram falar dessa expressão, neoconverso? Nunca ouviram falar. Neoconverso é um recém-convertido que chegou no Evangelho. Eu estava no fraldão e na mamadeira de leite espiritual. Me colocaram como líder de intercessão da igreja. Eu andava com um caderno de oração, pegando os pedidos de oração de todo mundo, orava por todos. Eu não tinha muito entendimento do que era batalha espiritual. Comprei muita briga no início da minha fé. Orava por todo tipo de pessoa, não importasse o credo religioso, a religião que essa pessoa fazia parte, orava por todos. Só Deus sabia, no início da minha fé, as lutas espirituais que eu travei, de estar orando pelas pessoas, de estar intercedendo pelas pessoas. Mas eu adquiri muitas experiências espirituais. Então nós fazemos muitas campanhas de oração a favor dos perdidos, a favor daquelas pessoas que estão distanciadas da glória de Deus, porque não existe obra missionária sem oração. Missões se faz orando, intercedendo, clamando, e através da oração, como eu mencionei, Deus vai quebrando paradigmas, corações endurecidos. Pastor, minha família não quer saber de Jesus, mas comece a orar para você ver. Pastor, minha parentela está tão distante da presença do Pai, mas comece a orar para você ver. É porque nós queremos resultados imediatos. O povo brasileiro, o povo cristão brasileiro, não vou generalizar, eles são crentes imediatistas. Querem tudo para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Mas como assim, Senhor? Eu quero para ontem, não é nem para hoje. Quando as coisas não saem da maneira que você projetou em oração, você fica com raiva de Deus, sim ou não? Você fica triste com Deus. Mas o kairos de Deus, o tempo de Deus, não é o tempo do homem, o cronos. O tempo do homem é o cronos, e o tempo de Deus é o kairos. O relógio do céu não funciona conforme o relógio aqui da terra. Às vezes você pensa que Deus está vindo do sul, está vindo do norte. Aí você pensa que Deus está vindo do centro-oeste, Ele está vindo do nordeste. Porque Deus trabalha na nossa contramão muitas das vezes. Mas daqui para 31 de dezembro deste referido mês, muitos dos senhores e senhoras receberão boas notícias. Receba aí se puder. Receberão boas notícias, surpresas da parte de Deus. Esse ano foi muito difícil para muitas pessoas, mas não vai terminar da mesma forma que começou. Recebe se você pode ir. Esse ano não vai terminar da mesma forma que começou para vocês. Vai terminar debaixo de bênçãos sem medidas. Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É o eterno, é o soberano, é o Deus todo-poderoso. A quem nós devemos rogar uns para os outros? Não, nós devemos pedir para o eterno, o Deus todo-poderoso. Deus levanta trabalhadores, levanta homens, levante mulheres compromissados, meu Pai, com a obra de missões, com a obra de evangelização. Então eu sei que aqueles que dirigem o departamento de missões, para você mobilizar uma igreja no tocante a missões, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas a igreja, ela começa orando, a igreja começa buscando, e Deus vai trabalhando, Deus vai dando estratégia. Na medida que você vai orando, Deus vai te dando estratégias, como você vai ter que fazer, que direção você vai tomar. E Deus, Ele fala com o ser humano, sim ou não? Fala, irmãos. Deus, Ele vai te dando direções. Meu filho, faça assim. Meu filho, chame esse, chame aquele, e vamos trabalhar para o reino do Senhor. Deus, Ele conta nesse século 21 com os trabalhadores da seara. Nós somos trabalhadores dessa seara de Deus. Nós não trabalhamos pelo salário,
Nós não trabalhamos pelo custo, nós não trabalhamos pelo dinheiro, nós trabalhamos pelo amor que nós temos pelas almas, pelas vidas que estão perdidas lá fora. Vocês sabem por que o trabalho de evangelização é um trabalho tão escasso, é um trabalho que você não vê muitas pessoas envolvidas com essa obra? Porque não gera retorno financeiro. Eu vou sair da minha casa e vou evangelizar presídios? Nunca. Eu vou sair da minha casa para pregar o evangelho e orar pelos enfermos dentro dos hospitais? Eu estou ganhando o que com isso? Porque tem gente que acha que tem que ganhar para fazer isso. Eu vou sair da minha casa e vou evangelizar nos asilos, nos orfanatos. Eu vou ganhar o que com isso? Financeiramente falando, nós não estamos ganhando nada, mas nós estamos contribuindo para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Enquanto o reino das trevas está retrocedendo, o reino de Deus está avançando. Vocês estão entendendo, queridos? Nesse contexto, rogai, pois, ao Senhor da Série que mande trabalhadores para a sua seara. É o dever de todo cristão orar constantemente: Senhor, me levante outros também. A tua seara está escassa. Há uma escassez muito grande de trabalhadores, de obreiros, de ceifeiros para esta seara. Pastor, o que é a seara? Dentro do contexto em que nós estamos, a seara é onde se concentra o maior número de pecadores que há no planeta Terra. A seara é onde se concentra o maior número de pessoas que estão distanciadas da salvação em Cristo Jesus. A seara é onde se concentra o maior número de pessoas que estão usando drogas, se prostituindo, que estão vendendo seus corpos em troca de dinheiro, ou seja, promiscuidade. É onde se concentra o maior número de pessoas que estão distanciadas da presença de Jesus de Nazaré. É na seara que você ganha pecadores para Jesus. A seara é o mundo, a seara é o contexto que nós estamos inseridos como cristãos em Cristo Jesus. Por isso que Cristo disse que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Jesus Cristo disse que a seara de fato é grande, mas poucos são aqueles que se mobilizam, poucos são aqueles que se dedicam, poucos são aqueles que vão, poucos são aqueles que se entregam para fazer esse trabalho missionário. Mas Jesus conta comigo, conta com vocês. Nós possamos ser um pequeno número de pessoas, mas se nós fizermos a diferença nesse contexto que nós estamos, nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus, muitas pessoas para o reino de Deus. Segundo desafio da obra missionária é mobilizar e conscientizar a igreja no tocante à evangelização. Pergunta para quem está ao seu lado: este ano levaste pelo menos uma alma para Jesus? Evangelho segundo escreveu Marcos 16,15 diz o quê? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho só em Campo Grande. Bem? Não é assim não? Só em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho. O que é Evangelho? No grego é Evangelho, que quer dizer boa notícia ou boas novas. Você chega para um pecador, você vai falar de quem? De Cristo Jesus para elas. Cristo Jesus é a solução para os problemas da humanidade. A solução do Brasil não está em um novo presidente. A solução do Brasil está em Cristo Jesus. Só Cristo para mudar o Brasil. Só Cristo para transformar essa nação. Só Cristo para mandar, para mudar, melhor dizendo, a maneira como esse
esse Brasil está vivendo. Vocês estão entendendo, queridos? Você vai para Atos capítulo 8, versículos 1 ao 4. Nós temos a perseguição encabeçada por Saulo de Tarso contra a igreja em Jerusalém. Essa perseguição desencadeou, como é que eu posso falar aqui, o progresso ou o crescimento da igreja fora dos limites de Jerusalém. Cristo disse que a igreja, lá em Atos 1, versículo 8: vós sois minhas testemunhas, semeis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jerusalém, capital. Judeia, região sul. Samaria ficava no centro de Israel. Agora, quando se fala de confins da terra, isso fala de missões transculturais. Isso fala de missões internacionais. Isso fala de missões fora de Israel. Eu falei aqui que em Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, nós temos a igreja em atividade. Nós temos a igreja em contínuo crescimento. Nós temos uma igreja que não ficou engessada, enclausurada dentro de Jerusalém. Pelo contrário, a igreja cresceu de uma forma assustadora, que incomodou o sinédrio, que incomodou os líderes religiosos da época, ou seja, os fariseus, os saduceus, que incomodou Herodes, que incomodou as autoridades políticas daquela época. Olha só, essa igreja começou através de um nazareno, de um homem que nasceu dentro de uma manjedoura. Este homem adquiriu sobre si muitos seguidores, e essa igreja está crescendo de uma forma assustadora. Nós temos que fazer de tudo para atrapalhar o progresso dessa igreja, para atrapalhar o avanço dessa igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o diabo não conseguiu. Satanás, ele não conseguiu parar o avanço da igreja, porque o dono da igreja não é o homem. Não foi o homem que morreu na cruz para salvar a igreja, foi Jesus de Nazaré. Foi ele que morreu de braços estendidos no Calvário para dar vida e vida com abundância para a igreja. Existem vários planos ou métodos de evangelização que podem ser utilizados na obra de Deus. Eu acredito que eu já fiz vários tipos de evangelismo: evangelismo pessoal, evangelismo em massa, evangelismo de casa em casa, evangelismo em hospital, presídio, asilos, o que vocês imaginarem, cultos ao ar livre, anunciar Jesus nas ruas, nas praças públicas. Eu já fiz muito isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós quisermos ver uma igreja crescente, nós temos que semear semente. Existem 4 tipos de solo, e só um tipo de solo gera fruto: a parábola do semeador. Nem toda semente que você vai lançar, você vai trazer essa pessoa para Jesus. Nem todos. Pode tirar o cavalinho da chuva. Já viram essa expressão? Pode tirar o cavalinho da chuva, não vai. Nem todas as pessoas que nós vamos pregar a evangelho vão vir para a igreja. Terceiro desafio, vou encerrar agora: conscientizar a igreja a ajudar a obra missionária com os seus dízimos e suas ofertas. Como é que se mantém uma casa de oração de portas abertas? É através da prefeitura municipal de uma cidade. É assim? Do governo do estado? Hein? Da Câmara dos Vereadores? É através das nossas contribuições.
Existem pessoas que elas são mal resolvidas na vida financeira delas, simplesmente porque elas ainda não entenderam que o reino de Deus deve ser prioridade. Eu conheço pessoas, eu não vou citar nomes aqui por questão de ética, mas você, uma vez por outra, se depara com crentes, não é pessoas do mundo, não é crentes, vivendo sempre o mesmo dilema. Hoje eu estou falando tranquilo demais, mas quarta-feira passada aqui o negócio foi forte, mas hoje à noite aqui eu estou bem manso, tranquilo, sossegado. Então, amados, tem pessoas que uma vez por outra você se depara na rua, na igreja. Então, fulano de tal, lá em casa é só luta, lá em casa é só prova, é só deserto, é só vale, é só tempestade. Quer dizer que a sua vida, desde que eu conheço você, é só luta? É, só luta. Aí você conhece a vida da pessoa infiel nos dízimos, infiel nas ofertas. A vida financeira só vai de mal a pior.